Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Donas FC, a voz feminina do esporte, o seu podcast que debate futebol feminino com muita paixão, com muita informação. Hoje nós vamos falar de seleção feminina de futebol que se prepara para as Olimpíadas em Paris, já está treinando lá na Granja Comari. Vamos falar de Série A1, Série A2, Série A3. Vamos falar também de racismo no futebol. Sim, teve um caso no futebol feminino, daqui a pouco a gente vai repercutir. Mas é claro que quem vai estar mais uma vez aqui comigo para poder debater estes e outros assuntos, elas, minhas companheiras aqui de bancada. Já vou chamar primeiro ela, a nossa dona do apito, Ana Paula Oliveira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muita coisa para a gente falar hoje, Ana. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para Lau, para quem está nos assistindo. Bastante coisa, mas na verdade é um trabalho prévio que a gente está fazendo, é o aquecer de motores para a próxima semana, né? Que é a estreia da seleção no próximo final de semana, falando do sábado aí. Então a expectativa é entender o que o Arthur vai trazer para a gente ver como vai ser essa estreia nos Jogos Olímpicos na próxima semana. Vale lembrar, gente, que o futebol é o único esporte olímpico que começa antes da abertura oficial dos Jogos Olímpicos. Por isso que a seleção jogará sábado e a gente vai ter a abertura dos Jogos somente depois. Então, para deixar claro. E esse assunto, entre mais, a gente vai falar também sobre o autismo. Eu acho que é importante. Sim. É um mês que se trata o autismo. A gente vai estar trazendo aí alguns clubes, em especial um clube que fez uma campanha maravilhosa em relação a isso, na sua camisa de futebol feminino e muito mais. É isso mesmo. E quem vai estar aqui com a gente também, claro, a nossa repórter Laura Tessi. Laura Tessi que vai estrear hoje um quadro novo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Laura. Bem-vinda mais uma vez e já dá uma introduçãozinha aí do que a gente vai falar hoje nesse quadro. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Exatamente, teremos um quadro novo. Já pode dar spoiler do nome? Ou... Ah, pode dar, né? Já que a gente está chegando cada vez mais perto do início das Olimpíadas, vamos estrear o Donas do Pódio. Então, cada semaninha a gente vai trazer alguns destaques de mulheres que vão participar das Olimpíadas para vocês. É isso aí, gente. Vamos começar, eu vou deixar para vocês, o que vocês querem falar hoje aqui? Vamos falar de Brasileirão, vamos falar de seleção feminina, o que vocês querem começar o programa hoje falando? Eu acho que pela nossa ordem de importância, vamos começar falando da seleção brasileira, né? Eu acho que treinaram na Granja Comari, você vê quem está acompanhando aí as redes sociais da seleção feminina, as matérias, você vê um time motivado, um time feliz, que eu acho que é o mais importante. Acho que um ponto que o Arthur sempre falou quando assumiu a seleção brasileira era a retomada da confiança, né, por parte das atletas, e nota-se um ambiente saudável e com essa confiança aumentando treino a treino. Então acho que a gente poderia começar com esse tema. Eu já vou passar a bola para a Laura, porque é a nossa repórter aqui, o que ela tem de novidade em relação a essa semana de treinamento, da apresentação da seleção feminina e o que foi esses primeiros dias da bola rolando no treinamento lá na Granja Comari. Então, duas coisas que eu gostaria de comentar, tanto foi a declaração da Marta, né, dela falando exatamente dessa postura da equipe, desse espírito que eles estão. A Tamires também veio com essa, né, declaração referente ao Arthur. E uma coisa que eu achei maravilhoso é que eles estão usando um recurso no treino da seleção que chama tela tática, que aí o Arthur ele consegue ver as meninas através da tela ao vivo, então ele já vai conseguindo corrigir, né, na cabeça dele, vendo postura, é um feedback instantâneo, enquanto elas estão treinando ele tá ali naquela telinha vendo pertinho e já consegue corrigir, ver as mudanças. Laura, o que é importante? Essa tela tática ela já é utilizada pelos times de primeira divisão aqui, em que você consegue ver o treinamento tático da sua equipe em tempo real, que na arbitragem a gente chama do stand feedback. Então, imediatamente, uma vez que você vê a jogada sendo concluída, você já consegue corrigir não só o posicionamento tático, mas até mesmo técnico, da execução dos fundamentos. Então, é uma ferramenta extraordinária que a seleção feminina adquiriu, a masculina já tem, mas que a seleção feminina adquiriu como um recurso para os Jogos Olímpicos, muito bem lembrado pela Laura aqui. Muito bacana. E lembrando, né, ao contrário de outras seleções, a seleção brasileira não vai fazer nenhum amistoso antes da estreia.
né? Isso foi uma opção mesmo do Arthur Elias, ele queria realmente ter esse tempo de trabalho, porque a gente sabe quanto é difícil para um técnico treinar uma seleção, ter esse tempo, né? É difícil, é diferente quando você treina um time, que você tem todos os dias para poder treinar alguns fundamentos, se aprofundar, fazer esse tipo de correção. Então, Arthur Elias, como a seleção já tinha feito os 2 amistosos contra a Jamaica, optou nessa reta final apenas trabalhar essa parte mesmo tática, técnica, sem jogo, que eu acho também que é interessante, é bacana, até em relação a riscos de lesões mesmo, né, Ana? Eu gosto, não só pensando em preservar a jogadora na questão de lesão, porque a lesão ela pode acontecer no treinamento tático e técnico entre elas ali, né? Quando joga os titulares contra o reservas, quando você trabalha posicionamento, tá sujeito, mas lógico que menos porque não tem o contato da competitividade quando a gente vai para um amistoso. Mas eu gosto da decisão do Arthur, porque naquela questão do foco da concentração mesmo, de aproveitar o tempo da melhor maneira possível, porque por mais que eu tenha amistoso, eu vou ter viagem, eu vou ter logística, eu vou ter translado, e tudo isso interfere no tempo perdido de treinamento. Ele resolveu focar realmente no treinamento, e ele falou que ele vai para esses Jogos Olímpicos com o plano A, com o plano B, né? Ele até me lembrou a Pia um tempo atrás, porque ela falou a mesma coisa no Mundial, e o plano A, o plano B, o plano C não funcionou, mas ele falou isso, e eu acho que o que ele está fazendo com a seleção agora? Trabalhando exatamente essas variações, essas propostas diferentes de esquema de jogo, principalmente no sistema defensivo. Eu acho que é uma preocupação nossa, porque a gente tem do meio de campo para frente até uma qualidade muito boa, mas a preocupação com o sistema defensivo e de transição. Sim. E aí a Laura traz o que a Tamires, eu acho que foi muito importante uma das entrevistas que eu vi da Tamires, quando ela fala do papel dela, que ela fala que a primeira competição que ela participou, que foi 2016, ela não tinha muito essa consciência, ela estava muito mais feliz de estar ali, era a sua primeira Olimpíada. Depois ela fala da Olimpíada no Japão, né, que foi uma outra experiência, e que agora ela se sente mais madura para ocupar esse papel de liderança, porque ela até falou, olha, na última Olimpíada eu quase não falava, eu sou aquela jogadora que mais executo e quase não me relacionava, não me colocava como uma liderança. E hoje ela entende esse papel, que eu acho de extrema importância, porque a Tamires é uma pessoa que observa muito, extremamente inteligente, extremamente serena e sábia. Sim. E eu acho que ela se colocando à disposição ao lado da Marta para ser referência e boa orientação para essas meninas que estão chegando, até para lidar. A Rafael também tem esse papel, mas eu gostei da postura da Tamires, porque a Rafael já tinha, isso já é dela. A Tamires sempre foi aquela mais reservada, aquela mais introspectiva. Então você vê a nossa Laura Tessi aqui. Você vê o amadurecimento da Tamires, e que eu acho que isso é importante. Por quê? Porque ela já não tem mais a velocidade que ela tinha em 16. Né, quando ela começou. Ela tem hoje a experiência de uma leitura tática melhor, de saber o que fazer, mas o corpo também padece. Depois que a gente passa dos 30, se eu for falar depois dos 40, então é terrível. Então essa consciência eu acho que é muito importante e vai agregar muito para esse grupo também. E de novo eu repito, eu acho que o ambiente está saudável, e eu só vou fazer aquela ressalva. Eu acho que o Arthur tem que focar realmente nos treinamentos, tem que manter um ambiente saudável, evitar divulgar imagens de festa, porque eu acho que o momento agora não é de festa, acho que o momento agora é de concentração, é de preparação séria. Vamos deixar para comemorar quando a gente passar pela primeira fase, aí a gente dá aquele descanso, comemora. Depois vamos comemorar de novo e fazer festa quando a gente passar pela segunda fase, né? Que é as fases classificatórias, quando a gente vem o mata-mata. E fazer a grande festa na final, porque eu acho que a gente tem condições de chegar e, por que não, trazer a tão sonhada medalha de ouro. É o meu ponto de vista em relação ao que eu estou vendo da preparação hoje da seleção. Eu também tô bastante confiante, apesar de quando a gente olha para um grupo, realmente é um grupo dificílimo. Mas se a gente olhar todos os grupos, são grupos de morte, se tratando de Olimpíadas, né? Porque todo mundo quer ganhar uma medalha e acha força onde não tem. Então é difícil. Focar na gente, no que a gente tem de melhor. Eu acho que a gente tem talentos individuais, coletivamente falando, a gente tem um time.
Única coisa, assim, tecnicamente falando, que me preocupa ainda um pouquinho a seleção, realmente é o meio de campo. O meio, acho que realmente é uma carência nossa, né? Mas o Arthur Elias é um conhecedor. Essas jogadoras também jogam nas principais ligas, tem muitos desafios. Todas, eu tenho certeza que estão com muita, muita, muita vontade, estão com essa mentalidade vencedora. Então, eu acho que... E tem uma outra coisa também que eu acho que é bacana pra gente, que muitos podem ver de forma negativa, eu vejo como forma positiva. O ranking da FIFA, né? O ranking da FIFA, a seleção tá lá, no nona posição. Eu vi muito isso na Inglaterra. Eles pontuavam muito isso ao Brasil como nono. É bom, porque vai ser uma surpresa agradável para eles, porque eles vão nesse pensamento focado no ranking da FIFA, que aí o ranking da FIFA cabem várias interpretações. Nós não estamos entrando como favoritas, né? A nossa seleção, ela não é favorita. Não né? é uma pressão a menos pra gente, ninguém quer entrar como favorita. É uma pressão a menos pra gente. Você pode surpreender o adversário e se focar, porque eu via muito isso na Inglaterra, né? Naqueles dois jogos do Brasil. E a seleção, na era Pia, o Brasil não perdeu para a Inglaterra no Wembley, vamos lembrar, foi pênaltis, então empatou no tempo regulamentar e venceu a Alemanha por 2-0 e venceu com propriedade, venceu muito bem. Então é muito bacana também a gente entrar nesse grupo, né, nas Olimpíadas não favoritas e a gente surpreender dentro de campo. E eu acredito muito na capacidade analítica do ator de estudar os adversários e de preparar a nossa seleção não só com a nossa característica, mas principalmente o que a gente vai ter que atuar para ocupar os espaços utilizando as debilidades, vamos falar assim, do adversário. Então eu acho que ele vai trabalhar isso, porque tem jogo que a gente vai poder jogar bonito. A bola vai correr. E tem jogo que a gente vai ter que fazer ligação direta. Então você trabalha de acordo com a necessidade do jogo e da característica, eu já vou entendeu? deixar aqui bem claro, porque já que a gente está falando assim... E eu gosto dessa parte tática. Eu amo jogo bonito, mas... por favor, você... É bola na rede. Eu dispenso, tá? Eu quero meio gol, gol de canela, do que seja, a gente quer vencer. Então, 1-0 ali, ferrado, um jogo feio, truncado, eu até aceito nas Olimpíadas, porque o importante realmente é o resultado, especialmente nessas duas primeiras partidas. O Brasil teve chance de jogar com o Japão 3 vezes, né, na era de Arthur. 3 vezes. Foi. Então, foram os dois amistosos. 2 amistosos e aquele jogo na She Believes que o Brasil acabou vencendo nos pênaltis. Então, o Brasil tem até uma vantagem. É uma seleção muito difícil de trabalhar, tem jogadoras super rápidas. São muito velozes. Muito. Elas já estão acostumadas, né? Ao contrário da gente também, que ainda está, enfim, coletivamente falando, ainda está sendo montado, o Japão já está consolidado, tem jogadoras excepcionais, mas a gente já mostrou que a gente pode vencê-las. A gente já conhece o estilo do Japão. Então, essas duas primeiras partidas, especialmente contra a Nigéria e contra o Japão, a gente precisa realmente focar muito em vencer, porque não queremos chegar no último jogo da primeira fase lá contra a Espanha, tendo a obrigação de vencer. Eu acho que o Brasil tem condições também de vencer a Espanha, eu acredito. Mas eu não acho que seja saudável e bacana, porque a última vez que a gente entrou... Vai muito pressionado. Entrou no terceiro jogo, né, da fase classificatória, com obrigação de vencer, a gente não conseguiu fazer um gol em cima da Jamaica, que a gente pegou há pouco tempo. Então, acho que tem que focar muito, especialmente, porque para ficar pelo menos no segundo lugar, que já não é uma situação tão confortável, né, olhando para o outro grupo e quem a gente pode encarar lá. Mas não tem jogo fácil, né, meninas? Olimpíadas é isso. Olimpíadas não tem jogo fácil, né? E é até melhor você pegar, talvez, esses adversários tão difíceis quanto alguém que você pode pegar na final, que se ganhar você já chega com uma confiança a mais. Você chega forte, é verdade. Muito bem, Laura. Adversários mais fracos, eu acho que é pior do que... Concordo. Até porque a gente pegou um mais fraco e a gente não conseguiu fazer um gol. Então, por essa lógica, por isso que eu falo assim, nada obrigação de jogar bonito. Mas é isso. Então, só para poder complementar aqui, a seleção feminina vai ficar na Granja Comari até quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 17, quando embarca para Bordeaux, que vai ser a sede da seleção feminina, uma bela cidade lá na França. O Brasil vai jogar a primeira vez lá com a Nigéria.
Aí vamos lá para as datinhas, porque a mamãe aqui, manhã, a cabecinha de manhã já não tá, né? Tô com a dorzinha de cabeça, mas então, a seleção estreia, gente. Anota aí, no dia 25 de julho contra a Nigéria. Vamos assistir esse jogo, vamos torcer, vamos vibrar, vamos nos permitir, sabe? Torcer para essas meninas captarem a nossa energia lá. Então, no dia 25 de julho, contra a Nigéria, lá no estádio de Bordeaux. Aí, 3 dias depois, porque a Olimpíadas é assim, é rapidinho, viu? Aí o Brasil enfrenta o Japão, aí no Parque dos Príncipes, né? Em Paris. E no dia 31 de julho, encara a Espanha. A Espanha, para fechar com chave de ouro essa fase de grupos, volta lá para o mesmo estádio, lá no estádio de Bordeaux. Então é isso. Na expectativa aí para a estreia da seleção. Vamos falar do Brasileirão, gente? Vamos falar do Brasileirão feminino, porque restam 2 rodadas para o fim da fase de classificação. E assim, 7 times ainda tem chances reais mesmo de classificação. Um campeonato bem competitivo, né? Tá bem perto, né, um do outro. Sim, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. A Laura, você colocou aqui os últimos jogos, né? Isso, os últimos 2 jogos que tinham sido adiados, pode falar o resultado? Por favor. O Atlético Mineiro perdeu por 2-1 pro Grêmio, fora de casa. E o Internacional ganhou por 1-0 do Bragantino, jogos adiados da rodada 11, no caso. Vamos dar uma olhadinha aqui como ficou a tabela, né? Porque agora já tá tudo igual, viu? Em números de jogos, não tem mais ninguém devendo nada. Eu acho até, inclusive, né, que com esse cenário, eu olhei lá no site da CBF, não teve nenhuma alteração, mas eu acho que eles deveriam colocar todas as partidas no mesmo horário. O que vocês acham? Então, porque são times ali que estão ali brigando, né, em relação... E um resultado de um jogo impacta diretamente no outro. No mesmo horário. Então, tá tudo no mesmo dia, né? Tá no mesmo dia. Tudo no mesmo... Então, agora eu acho que eles podem definir no mesmo horário. Já seria esse formato da expectativa quando a gente faz com o futebol masculino. Sim. Pode ser que isso ocorra, até porque, como você falou, a gente tá tudo muito acirradinho, né? Aí as equipes com possibilidade. E agora, em contrapartida, a gente vê até, assim, não sei se vocês vão concordar falando da classificação. Vai falar da classificação agora, Laura? Isso. Vai cantar, então? Porque tem clubes que no Brasileiro estão muito bem posicionados e, em contrapartida, no Paulista não conseguiram render o que estão rendendo no Brasileiro. Olha que interessante. Corinthians, líder absoluto, 37 pontos. A Ferroviária com 29 é o segundo colocado. Então, a Ferroviária é um caso que no Brasileiro está em segundo colocado. No Paulista, provavelmente não irá se classificar para a próxima fase, né? Corre risco mas é normal de não também, classificar. Né? Você manter realmente, especialmente você pegando a Ferroviária, eu estou tentando justificar, porque técnica a gente sabe que tem, talento a gente sabe que tem. Mas é um pouquinho complicado também as viagens da Ferroviária, é muito longe de Araraquara para ficar deslocando. Eu não sei, você que foi atleta, você como árbitra, quanto isso pode impactar, né, essas viagens longas. Aí a preocupação é com o descanso e com o trabalho de recovery, né, de recuperação. Sim. Porque quando você está no auge da competição, disputando 2 competições simultaneamente, quase você não tem tempo, isso é uma queixa dos treinadores, tanto do masculino como do feminino, para treinar. Você tem que se preocupar com a nutrição, alimentação, descanso e recuperação. Porque o descanso é o dormir, tá, gente? Quando a gente fala descanso, é dormir direitinho, 8 horas lá. Quando a gente fala recuperação... Mais, hein? Dependendo até mais. É a recuperação muscular, quando você tem o jogo, e a recuperação também da viagem, porque diferente do masculino, que você se viaja muito aéreo, o feminino, na sua grande maioria, viaja no transporte terrestre. Então você tem viagens aí de 8, 10 horas que para o atleta, igual no meu caso, eu tenho 75 de altura, você viajar 10 horas com a perna dobrada, isso há um travamento, vou falar de uma maneira coloquial aqui, muscular. Então você tem que fazer também essa recuperação, essa soltura que a gente chama, que é a soltura... Eu tô precisando fazer essa soltura. Essa soltura muscular para não sentir tanto jogo. Então eu acredito que isso impacte sim, mas eu acho que a Ferroviária, até porque quando a gente está disputando 2 competições, a gente tem que ter as titulares, mas um banco de suplentes fortes também. Eu acho que poderia estar um pouco melhor no Campeonato Paulista, porque você vê o Palmeiras e o São Paulo. O Palmeiras e o São Paulo são 2 equipes que estão bem no Brasileiro,
mas que também estão bem no Paulista. E o Santos é um fenômeno, né? Santos, O mas Santos, aí alguém me explica o Santos, que tá resolveram voltar a jogar bola. na zona do... O não. Santos é um fenômeno aos avessos, né? Não, porque no Brasileirão, Surpresa ruim. no Brasileiro é um gatinho. E aí no Paulista um tigrão. Não tá tão tigrão assim, né? Tá Vamos oscilando dizer, também. Vamos colocar as Mas coisas começou certas. muito bem, né? Que o É um Santos começou peixinho, botando medo. tá uma sardinha no Brasileiro. E lá tá um tubarão. Né? Tá, mas o Santos também tem que tomar cuidado porque ele corre o risco de não se classificar no Paulista, hein? Mas é bacana, porque tá super. Mas bem tá disputado. melhor, mas ele está melhor no Paulista do que ele está apresentando no Brasileiro. Aí, ó, aqui pra fechar o G4, né? O São Paulo é o terceiro colocado com 26 pontos e o Palmeiras é o quarto com 25 pontos. Aí daqui pra baixo, gente, aí é que o negócio começa a ficar realmente bem disputado, porque o Cruzeiro com 21 pontos é o quinto. O Grêmio está na sexta posição com 20, Bragantino está ali na sétima posição com 19, Flamengo, um ponto a menos, é o oitavo, aí fecha o G4. Mas não para por aí. Essas são as equipes que, se o campeonato terminasse hoje, estariam classificadas. Mas até o Internacional, todo mundo tem chance. América Mineiro, no nono com 18, você vê que está com a mesma pontuação do Flamengo, que está no oitavo. Fluminense aparece na décima posição com 17. Mesma pontuação do Internacional, que Internacional também é um caso espetacular, que é a equipe que estava brigando até na última rodada para não ser rebaixado e conseguiu não só se manter na primeira divisão, mas também está brigando. Tem chance de E eu vou falar, tô feliz pelo Internacional e pelo Grêmio tá brigando, pelo que elas estão brigando, mediante a tudo que aconteceu, né, a tragédia ambiental que tivemos no Rio Grande do Sul. Você vê a força, né, das gaúchas, não só da equipe do Internacional, como da equipe do Grêmio, de estarem buscando essa classificação. É admirável. Parabéns, meninas. Parabéns. Parabéns a todo o povo gaúcho, que acho que representa muito, né, essa força, essa resiliência. Aí tem 3 equipes que estão realmente ali na zona dos desesperados. Não tem como Estão brigando, são 3 brigando tem 2 vagas aí sobrando para o rebaixamento. Avaí Kinderman já caiu e o Atlético Mineiro também. Então tá Real Brasília com 16 pontos. Real Brasília é que está uma situação mais confortável porque depende só dele. Ele vencendo, até empatando, ele se mantém. Ele se mantém. Agora, já o Santos e Botafogo, depende deles, depende do Real Brasília e depende de todos os santos que eles acreditarem, de todas as crenças, né? E eu já vi de muitas coisas no futebol, gente. Tudo pode acontecer. E o próximo jogo é logo o Santos contra o Botafogo. Imagina então, assim, esse jogo. Vai ser um jogaço. decisivo. Santos joga em casa, é isso, Laura? Exato. Joga em casa. Tem um mês aí para se preparar. Se eu fosse treinadora desses times aí, eu não daria férias, não. Ia ficar um mês ali trabalhando. Olha, eu gosto de treinamento, né? Tanto é que eu tô me policiando pra manter regularmente o meu treinamento, tô fazendo isso aqui. Gente, que clima louco, né? Eu fico pensando, não sei, as meninas, as atletas, ainda bem que tem suplementação. Porque uma hora tá quente, outra hora tá frio, a gente fica, uma hora você tá com gripe, outra hora você tá com sinusite, outra hora você tá... Eu que sou alérgica, cada hora é uma situação nova que acontece. Mas eu gosto dessa coisa do treinamento, igual agora, algumas equipes aqui em São Paulo, né? Com recesso em função dos Jogos Olímpicos. Se os clubes têm condições de manter essas equipes, descansam uma semana, mas voltar com essa equipe antes, para treiná-la, para prepará-la, para pegar essa retomada, não só do brasileiro, mas também do paulista, com uma melhor qualidade, é bom para todo mundo. É bom para quem está assistindo, é bom para jogadores que podem brigar, igual a gente vai falar um pouquinho depois do Marília. Eu até falei ao vivo na Record, na Record News, quando eu estava fazendo a transmissão do Marília, São Paulo e Marília, que eu não daria férias para jogadoras do Marília. Eu pegaria esse período que estamos de recesso e treinaríamos full time. Todo dia. Um amistoso com o Corinthians. Provavelmente. Porque, assim, você vê que é um grupo de jogadoras, gente, eu tô acompanhando. Que time bonito. Quando eu digo bonito, é aquele olhar acolhedor, carinhoso, porque
tá disputando a primeira divisão do Paulista, tá sendo massacrado, só que as meninas jogam bola, você não vê maldade, você não vê jogadora querendo brigar por qualquer coisa, você vê um grupo de mulheres com vontade de vencer, jogando bola e mesmo levando de 7, 8, 10... 11 mantendo a dignidade. Isso é louvável e plausível. Então, assim, Marília, se estiver me ouvindo, põe as meninas para treinar, leva para concentração, para que elas voltem para o retorno. Não vai brigar para classificar mais, mas para ser mais competitiva, porque eu acho que merece. Pela conduta, você vê que é um time de valor, Su, me encanta isso, porque o esporte é isso, nós somos agentes sociais também, então uma equipe que sabe perder, e perder com dignidade é um diferencial, sem bater, sem machucar, sem ofender, sabe? É bonito de ver. Exatamente, então vai ter a pausa agora por conta das Olimpíadas, né, Laura, e os Jogos... O que a gente estava comentando, vai ser tudo dia 17/8, vai ter apenas 3 jogos no dia 18, mas enfim, todos os jogos da próxima rodada, só para daqui um mês, dia 17, aí volta de novo dia 21 para fazer a rodada 15. Então, tem um mês aí, gente, pelo amor de Deus, para se prepararem, vamos dar o melhor nessa reta final do Brasileiro, né? É muito bom para a gente atrair mais investimentos, para valorização e desenvolvimento da modalidade, que tenhamos partidas mais competitivas, né? É isso que a Ana tá trazendo aqui, e essas equipes são as que vão sobrar, são as melhores do Brasil, né? E já que a gente está falando assim, melhores do Brasil, a gente está falando de elite do futebol brasileiro, que é a Série A1. Aí o que a gente faz? A gente pega o elevador, vai lá para a Série A2, porque a Série A2 também... Cada vez mais perto. Tá pegando fogo, né? 4 equipes promovidas elite do futebol brasileiro. 3B, Juventude, Bahia e Sport. Teremos, então, em 2025, um brasileiro finalmente, com a cara de uma competição nacional. 2 times do Nordeste, e não são qualquer um, são 2 times fortes, grandes, Bahia e Sport, equipes com torcidas apaixonadas, com estruturas fantásticas. Viu, Laura? Quando a gente fala de time grande, não é títulos. Porque título um monte de gente ganha, mas estrutura, torcida, tudo isso você traz no pacote. Gestão, né? E trabalho às vezes direcionado. A gente que vive em São Paulo e no Sudeste, às vezes a gente fica um pouquinho limitado na nossa bolha aqui, achando que só existe time aqui. E não é. Existem outros lugares e essas torcidas são extremamente apaixonadas. Então obviamente, eu tô muito feliz. Primeiro, eu tô contente mesmo. Por que será, né, gente? Por que será que ela tá feliz, tá irradiante? Porque a única que não tem time aqui nessa bancada sou eu, né? Porque uma é paulista pro time aqui, Corinthians Paulista, a outra é Bahia. Mas eu vou te falar, meu time não me trai. Tá? Eu falo, a gente troca marido, a gente troca país, a gente troca de cidade, a gente troca de tudo, mas de time a gente não troca. Eu viajo o mundo inteiro, conheço outros times, fico um pouquinho apaixonadinhos, mas meu Bahia é o único. Todo mundo aqui já me tentou assim me levar, torcida do Santos, torcida do Palmeiras, torcida do Corinthians. Para mim é ótimo como jornalista, então, porque eu tenho eu saio um pouquinho da bolha, né, clubística, mas claro que eu também, no momento que eu tiver que fazer críticas pro Bahia, que eu sempre fiz, eu vou fazer, exaltar o nosso rival, especialmente no futebol feminino. Minha torcida é muito para o nosso rival lá no masculino, sem dúvida, pro Vitória. Então, Juventude voltando, a gente está falando agora da garra das gaúchas, e a gente está vendo uma equipe como Juventude também, uma equipe tradicional, retornando, e da maneira como retornou, né, pro futebol. Vamos dar uma conferida nos jogos? Só dar um adendinho aqui. Sim. Saiu uma notícia ontem de uma ação, assim, não sei se eu posso chamar de ação, mas enfim, a equipe do esporte vai mandar tanto o jogo masculino quanto o feminino lá no sábado no estádio oficial deles. Então, quem comprar o ingresso pro masculino pode ficar lá, que depois vai ter o jogo do feminino para você assistir. Então, não, mas não vão, tá? Nesse jogo, 2 jogos. Nesse jogo especialmente, agora a torcida do esporte, por favor, não precisa ir. Porque vai ser por acaso contra o Bahia. Casa cheia. Brincadeiras à parte, mas já que você colocou isso aí do esporte, é legal, porque é uma bela iniciativa de valorização. Eu aqui muito pronta para o esporte. Eu estava preparadinha, bem bonitinha para poder trazer, porque realmente foi lamentável o que aconteceu na última partida. Atlético Paranaense e Sport, esse jogo que foi realizado no Arruda,
o Sport, né, havia perdido o primeiro jogo por 1-0. Então, Foi 2-1. precisava. E o que acontece? No momento que o Sport precisa do apoio da torcida, simplesmente a diretoria do Sport coloca os portões fechados para a torcida. Eu não entendi. Não entendi o que aconteceu ali, porque o próprio Santa Cruz, que é o dono do estádio, do Arruda, falou que não sabe também, porque poderia sim ser aberto para a torcida. Então, tá fazendo uma ação aí, antes tarde do que nunca. É um jogo casado que a gente chama. Aqui em São Paulo já foi muito feito isso, né? Mas aqui a gente fazia o feminino prévio ao campeonato paulista principal masculino, né? No passado, o feminino ele abria a competição o domingo, né? À tarde de domingo ou de sábado, e na sequência vinha o masculino. O interessante é que o esporte vai ser o contrário, né? Vai ser o jogo do masculino primeiro às 5 e depois, no horário nobre, o feminino. Então, um apelo que a gente faz aí para que os torcedores fiquem. Eu acho que esse é o desafio. Fiquem e prestigiem suas jogadoras, né? Vai ser um grande clássico do Nordeste. Por que a gente diz? Porque Bahia Esporte sempre vai ser um grande clássico. Seja no feminino, seja no masculino. Grande rivalidade. Então, existe uma rivalidade, então acho que vale a pena. Então fiquem, aproveitem. Já com um preço de um ingresso, vocês ficarem para essas duas grandes partidas. E eu acho que a gente já poderia, se você me permite isso, né? Que a gente está aqui na sequência, e uma vez que a gente está falando do Bahia, parabenizar toda a equipe do Bahia pelo acesso, em especial a Lindsay Camila pelo trabalho, todo o trabalho de gestão, como você falou, que está sendo feita, colocando um Bahia num patamar diferenciado, mas a gente precisa falar de algo que aconteceu no último jogo do Bahia. Você vai puxar esse gancho? Não, daqui a pouco a gente vai falar, especialmente, né, do ocorrido. Primeiro a gente vai falar dessa parte boa, né, do futebol, da competitividade, só pra gente fechar aqui o Série A2, e aí depois, em seguida, aí a gente vem com a Série A3, e aí depois a gente vem falando do caso que aconteceu, lamentável, de racismo dentro do jogo do Bahia, mas aí é outra pauta. Bahia e JC Amazonas, né? Acho que é importante a gente falar o que ocorreu. É que a gente vai aqui conferir o jogo. Enfim. Então, só para poder complementar aqui, né, além dessa partida, uma partida super emocionante que teve Sport com o Atlético Paranaense, foi a primeira equipe realmente a carimbar a vaga para a Série A. Teve também Bahia 0 e JC Amazonas, né, 0 também. Foi um jogo decepcionante para o time do Bahia dentro de campo, um jogo deixou muito a desejar, tecnicamente, né? A Lindsay Camila, eu lembrei logo da Ana, porque a Ana trouxe aqui que falou que ela, na pré-eleição, é muito danada, e eu tive a oportunidade de assistir o vídeo. Ela é forte. Realmente. Amei o look dela também. A gente já até sugiro pra gente, hein? Aquele vestidinho polo, né? Do Bahia, achei muito bonito. Olha, se mandarem pra gente, se o Bahia mandar aqui pro Donas FC um kit, a gente usa com muito gosto, com muito orgulho, né, não? Porque é uma graça, lindo. Eu achei fofo, achei meigo. Eu achei o máximo. Um autógrafo da jogadora. Não, e assim, eu vou te falar, a mulher tem que ter muita personalidade para chegar na beira do gramado, colocar um vestido e comandar como uma maestra, como aquela que mas a Lindsay, conheço a Lindsay há muito tempo. A gente é da mesma região, lá da região de Campinas, região metropolitana de Campinas. Ela é retada, viu? A bicha é forte. A bicha é forte e ela tem uma experiência internacional absurda. Ela é formada, né, pela escola europeia, ela tem a licença A da Europa. Então a gente não está falando de qualquer treinadora, não. Ela e a Simone, a meu ver, falando de prancheta, de formação acadêmica, na minha opinião, são as duas melhores profissionais preparadas no cenário internacional. Depois vem a Emily, vem a Rosana, vem outras profissionais, mas falando de currículo, você conseguir a licença A na Europa não é para qualquer um. No Brasil, né? Já é difícil, a gente já colocou aqui algumas condições, né, que realmente é uma coisa aí que a CBF precisa organizar, porque é difícil para uma mulher conseguir chegar à licença A. Para ter o cargo já é difícil e ainda você tirar a licença A. Isso é reclamação de muitos. E o custo é muito elevado. Muito elevado. Muito elevado. O curso é muito caro. A gente já conversou com a Magali Fernandes, ela já trouxe isso,
né? Enfim, pessoas que têm dificuldades financeiras de pagar realmente o curso para tirar a licença. E pessoas que já estão no futebol há muito tempo, Então, né? então quer dizer que você gostou da pré-eleição? Eu achei incrível, né? Eu achei incrível. Eu queria só lamentei não estar lá presente, né? Quem sabe na final. A gente poderia fazer uma cobertura, né? Final, a gente tá trabalhando para isso, viu? Eu faria questão de fazer, se vocês me permitirem, de fazer a entrevista com a Lidsen. Não, com certeza. A gente já agendar com ela no sofá lá. A gente tá trabalhando para isso, para na final. Olha, eu colocando o Bahia na final. Na final, a gente cobriu. Ano passado, eu tive a oportunidade de cobrir a final da Série A2. Até a Rosana era a técnica do Bragantino Fluminense. Meu sonho é levar as Donas FC. Imagina, lá em Salvador. Já tô sonhando. Mas nossa, antes disso, o Bahia precisa realmente vencer, né? Vencer o Sport. Essa primeira partida que já vai acontecer nesse final de semana, amanhã, né? 8h30 da noite. 8h30. Então já saiu o horário. E Juventude e 3B vai ser na terça-feira. Juventude 3B na terça-feira, então 9 horas. Amanhã, jogo de ida, viu, gente? Que é de volta, vai ser lá, não tá definido ainda se vai ser no Pituaçu, se o Bahia de repente, né? Eu espero, coloque esse jogo. Vai jogar lá na Ilha do Retiro, então tem que colocar o jogo lá na Fonte, hein? Todos os caminhos levam pra Fonte, que é o jogo de volta? Dia 19/7, terça-feira. Uma terça-feira também. Terça-feira, desculpa. Pois é, tivemos outra partida, foi Juventude e Fortaleza. Essa partida estava marcada para acontecer na segunda-feira, aí precisou ser interrompida porque tinha muita neblina, né? É, e aí eles colocaram. Da neblina, mas. Eles colocaram no dia seguinte, mas aí tiveram que manter. Teve neblina do mesmo jeito. Fortaleza brigou, lutou mesmo até os últimos minutos. Tinha perdido a primeira partida por 1-0 dentro de casa, conseguiu arrancar o empate aí, mas não foi suficiente. E aí as gurias jaconeiras conseguiram a vaga. Misto e 3B, só pra gente, esse resultado também foi 4-2 nos pênaltis, né? E é isso. Vamos agora falar rapidinho do Brasileiro Feminino A3, porque vamos conferir primeiro os jogos de ida, né, que rolou no último final de semana. Paysandu venceu Vitória por 2-0 no sábado, lá no estádio da Curuzu. O confronto de volta está programado para dia 15/7. Segunda-feira, né? Isso. Segunda-feira. E olha que legal, esse jogo vai ser no Barradão, tá? 9 horas da noite. Eu fiquei super feliz que o Vitória conseguiu tirar esse jogo do Pituaçu, né? Valoriza as meninas. Vão se sentir à vontade, porque elas já treinam lá no Pituaçu, isso é muito legal, e com uma excelente estrutura, viu? No Barradão é oferecido para as meninas do Vitória. Agora o apelo fica para a torcida rubro-negra, né? Vamos lá, vamos levar a charanga lá pro estádio, porque elas precisam, é um jogo muito difícil. Porque com o apoio da torcida é um jogador a mais, né? É um jogador a mais. Tem que reverter essa desvantagem de 2-0, não é fácil, tá? Então, vai precisar muito aí o time comandado por Anderson Magalhães, e a gente está aqui, obviamente, na torcida. Na outra semifinal do torneio, o Ação do Mato Grosso vai jogar contra o Vasco, por uma vaga também na grande decisão. No primeiro jogo, o Vasco venceu lá no Dutrinha, em Mato Grosso, por 1-0, então o Vasco vai com vantagem, e esse jogo também vai ser amanhã, né, Laura? Então, teve alteração. Teve? Então vemos lá. Teve alteração. É bom que a gente tem que ficar atento o tempo todo à CBF, porque... A CBF mudou aqui, aí vai ser... Ainda bem que a gente tem uma repórter atinada, né? Trabalho em equipe. Domingo, dia 14, lá em São Januário, às 11 horas da manhã. Ó, que maravilha. Em São Januário, as vascaínas vão aí, faltando um pontinho para poder decretar. Antes da gente falar das mulheres... Só para complementar agora, Su, e você, a Laura, que batem com propriedade em relação aos clubes darem os seus estádios pro futebol feminino, nós estamos vendo aí nessas rodadas, né, que estão vindo, tanto na A1, na A2, na A3, os clubes levando as suas equipes femininas para jogar no seu principal estádio. Eu acho isso maravilhoso. Sim. Já é uma mudança comportamental e de consciência por parte desses clubes em relação ao futebol feminino. Já que vocês cobram, a gente bate, né, já que é falado assim. Eu vou falar a gente, porque eu bato menos, tá, pessoal? Eu acho que eu sou mais a mediadora, mas como é equipe, mas a gente também tem que elogiar e tem que valorizar quando isso acontece. E é legal a gente falar sobre isso, porque quando a gente está falando aqui, não é a Suleima, não é a Laura, não é a Ana Paula, a gente tem como obrigação, como jornalista, de ser porta-voz dos torcedores, né?
Porque são eles que consomem. Sem torcida não existe time, gente, não existe nada. Quem mantém, quem paga, quem banca os times é a torcida. Imagina, um time pode ter o maior investidor do mundo se não tiver uma torcida apaixonada que compra essa ideia. Então, a gente está sendo porta-voz, porque é isso que os torcedores pedem. A gente acompanha o tempo todo. Por que não? A torcida do Vitória, né, na última partida, pediam muito. Por que não coloca as meninas para jogarem no Barradão? Porque para eles estão acostumados a ir para o Barradão. Pituaçu, apesar de também não ser um estádio também que não é tão longe nem do Barradão, mas não é a casa das leoas, né? Então lá eu tenho certeza que as meninas, elas estão super empolgadas mesmo para essa partida, e isso pode ter certeza que raça, garra, determinação em campo das leoas, e que eu tô vendo dessas meninas aí não vão faltar nessa partida aí. Mas o que eu quero pegar, já que a gente tem como premissa aqui falar das mulheres, né, das donas aqui, exaltar o trabalho das mulheres, né, do futebol. Vamos lá conhecer as donas da prancheta, que estão com tudo nessa reta final das competições Série A1. Vamos destacar, né, que está no G8, Jéssica de Lima, da Ferroviária, Taissan Passos, do Grêmio, também, que tá ali, e Camila Orlando, do Palmeiras. Que maravilha, hein? Muito bom ver 3 mulheres encabeçando, né? A Taissan, que vem das categorias de base do Corinthians, já tem experiência também de formação de jogadoras, pegou o Grêmio também, uma situação difícil. Sim. Que também o Grêmio passou agora por conta dos problemas lá, e está conseguindo aí brigar por essa vaga. Aí a gente vai lá para a Série A2, aí a gente já falou dela aqui, Lindsay Camila, e a Regiane Santos do Esporte. Então tem um embate amanhã lá na Ilha do Retiro entre essas duas donas do jogo. A Regiane do Esporte e como uma equipe motiva a outra, né? A gente falando assim, você vê o Bahia crescendo na competitividade, automaticamente as outras equipes também vão querer crescer. Então vai ser um duelo maravilhoso de 2 grandes treinadoras aí, né? Eu já quero deixar aqui para a imprensa que vai estar. Infelizmente a gente não vai conseguir estar nesse jogo, mas quem estiver lá, vamos lá, gente, ressalta o trabalho dessas mulheres, conheça as histórias delas, a Lindsay Camila, a Regiane Santos do Esporte, porque quando você entrevista essas mulheres, você conta a história delas, você incentiva milhares e muitas meninas que vão ver ali e vão falar, sim, é possível, né? Então, mas olha, vocês podem entrevistar, mas se a minha chefa aqui autorizar, eu gostaria de fazer o perfil da Lindsay. Até porque crescemos juntas, nos conhecemos há muito tempo. Seria uma honra para mim fazer o perfil da Lindsay. Ela tem muita história para contar acho que seria bacana. Vamos fazer um programa com ela. Eu quero muito fazer com a Lindsay, com a Carol Melo, também a diretora de futebol do Bahia. E vamos trazer a Camila aqui, né? A Camila tá aqui. Por que não trazer para pro nosso sofá? Até porque a gente vai mudar a estrutura do programa, pessoal, já para ficar na expectativa aí, o pós-Olimpíada. E por que não convidar para o nosso sofá, né? Muito bacana. E assim, gente, a gente tá falando das semifinais, 2 mulheres, né, e 2 homens estão nas semifinais da Série A2. Da Série A3, a mesma coisa acontece, viu? São 2 mulheres também, Aline Costa, do Paysandu, também uma dona da prancheta, daquelas, e Verônica Coutinho, do Vasco, também, que tá fazendo uma campanha maravilhosa, um trabalho extraordinário com o Vasco. Então é isso que a gente gosta de ver, essa alegria, as mulheres ocupando o espaço, que é um espaço natural, né? Dividir os espaços com os homens, fazendo o que amam, tá dentro do futebol. É isso que a gente quer, é isso que a gente prega. E já que a gente está falando de inclusão feminina, a CBF indicou pela primeira vez mulheres para o STJD. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou a indicação de 2 mulheres, né? As advogadas Mariana Barros Barreiras e Antonieta da Silva Pinto foram escolhidas pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, para integrar o Supremo Tribunal de Justiça Desportivo. E é muito legal, porque né, Ana? É uma novidade, isso nunca tinha acontecido em sua história, pelo menos que eu saiba, e se eu estou falando alguma bobagem, me corrijam, e não tenho problema nenhum em relação a isso. Então já é mais um fato histórico de inclusão da mulher, né? Elas estão compondo, mas eu ainda vou aqui, aí já que a gente está falando de ponderações, primeiro parabenizar a Confederação por essa iniciativa, mas nós precisamos colocar as mulheres ainda em cargos de liderança, de comando. E, em geral, as mulheres elas estão sendo contratadas para compor comissões.
né? Então, a comissão médica, você tem uma mulher lá que ela compõe, mas ela não tem poder de decisão porque tem um médico acima dela. No Supremo Tribunal de Justiça, ela não é a presidente do Supremo. Nós temos 2 mulheres que estão compondo, que já é uma grande conquista. Quando a gente fala de arbitragem, a gente tem sempre a composição. A gente não tem ainda a mulher líder. E eu acho que cada vez mais a gente precisa trabalhar. Lógico que nós mulheres temos que nos preparar, nos capacitarmos para isso, mas a gente tem que aqui estar lutando e falando regularmente sobre a importância de termos essas mulheres na liderança, na cabeça. Exatamente. Só para você pegar aqui, são 61 advogados no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, sendo 39 auditores e 22 procuradores, né? E já tivemos uma mulher lá no STJD, que foi a Arlete Mesquita. Em 2017, ela estava lá, mas a CBF nunca havia indicado, porque para quem não sabe como é que funciona, a CBF indica, a OAB indica também. Tem um aí o sindicato, igual a associação, a Abrafute foi quem indicou o advogado para compor, e então, cada associação que CBF, indica. Na sua história, nunca havia indicado mulheres. E olha, gente, eu vou te falar, o que a gente que acompanha, né, Ana, nessas palestras aí, na nossa vida corrida, a gente vê nesses summits da vida, as mulheres, tem tantas mulheres especialistas mesmo em direito esportivo, né, esportivo, e enfim, assusta quando a gente olha e vê ainda, a gente comemora que tem 2 agora, mas ainda faltam, viu, gente? Tem muitas mulheres aí, especialistas incríveis, que poderiam sim ter essa oportunidade de estar somando, né, aí no trabalho, e a Ana colocou muito bem. E pegando até isso que você falou, Ana, eu peguei aqui estava vendo uma pesquisa aqui e fala exatamente sobre isso, da participação feminina no esporte, né, dessa defasagem. Segundo a pesquisa, o futebol masculino, vou falar já a fonte, o futebol masculino conta com apenas 8% de profissionais mulheres, enquanto 45% das pessoas que trabalham com futebol feminino são homens. As mulheres no futebol masculino, né, restam cargos ligados à comunicação e saúde, que mostra que enquanto homens conseguem transitar entre competições masculinas e femininas, o mesmo não ocorre com as mulheres na mesma. É muito restrito, e isso tem que mudar, viu, Suleima? É muito restrito. Quando a gente fala de saúde e medicina, né, porque as médicas do esporte, então, acaba entrando, mas se a gente for falar da gestão propriamente dita, né, de supervisores de clube, de gerentes de clubes, de diretores de departamento, não há. E quando há, e começa a fazer um bom trabalho, começa porque nós mulheres somos mais metódicas, vamos falar assim, né? Aí já começa a ter aquela corrente para excluir aquela profissional. Então a gente precisa fazer uma corrente inversa agora. Sim. Valorize essas profissionais que estão buscando fazer o melhor pelo seu clube, porque provavelmente se vocês derem espaço para essas mulheres gestoras, estou falando da área administrativa propriamente dita, muitos problemas que a gente vê com os clubes agora nas suas SAFs, nos clubes que são associativos, talvez com uma mulher contribuindo na gestão, vocês não venham a ter esse problema. Leila Pereira que eu diga. Que o diga. Tá aí, a mulher é danada. Já que a gente está falando de inclusão no futebol, né, essa pesquisa que eu citei aqui, gente, foi elaborada pelo Observatório da Discriminação Racial no futebol, em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol e com financiamento da Físia. Nesse mesmo estudo, para quem não conhece, eu vou até deixar aqui, viu? Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que é comandado por Marcelo Carvalho, traz relatórios incríveis, se eu não me engano, desde 2014, que faz esse tipo de mapeamento, né, no caso de inclusão ou não de mulheres, também racial também, apontam vários estudos voltados para esse tema, e é interessante porque ainda praticamente todos nós ainda somos um pouquinho ignorantes. Então tem um estudo, daqui a pouquinho a gente vai trazer a Tainara Ferreira, que é especialista em letramento racial, gênero e diversidade e inclusão, e ela vai falar um pouquinho, que a Ana já adiantou, que aconteceu um fato lamentável na partida do jogo de volta da Série A2 do Brasileiro, futebol feminino, que a zagueira, né, Suelen, acabou enfim, passando por uma situação muito desagradável que a gente nem gostaria de estar falando, mas é importante que a gente
estraga isso daí. Ela foi vítima, né, de racismo por parte do treinador do JC, Duarte. né? Vamos deixar. O português, não é isso? Me ajuda aí o nome, por favor. Duarte. O Hugo Duarte, que foi de uma infelicidade absurda. Eu acabei de citar aqui a nobreza do time do Marília de saber perder. Esse profissional, que eu não vou repetir o nome, não sabe perder. Né, ele perdeu a classificação, vamos falar assim, pro Bahia, ofende a atleta. Eu não vou aqui repetir o que ele falou, porque eu vou dar força para ele, não é esse o intuito, mas a gente precisa cada vez mais tocar nessas nossas feridas e não permitir que isso continue acontecendo no nosso futebol. É lamentável. Ainda bem que ele foi preso, né? Foi preso. Mas já sei. Vamos. Fala aí, Laura. O que acontece? Dá opinião. Não, deixa a Laura dar opinião agora, porque eu quero que fala. Não é nem minha opinião, mas o que aconteceu mesmo. Vamos falar as medidas que é importante. A gente falou o caso, e aí a gente vai falar o que foi que aconteceu, por favor, na partida, como foi que a polícia militar, enfim. Isso, logo que aconteceu o crime, né? A jogadora e alguns funcionários foram lá fazer o boletim. Ele foi preso, porém, saiu essa notícia ontem, se eu não me engano, antes de ontem. Ele pagou um certo valor e obteve liberdade. 41 mil de fiança. E obteve liberdade. E aí teve algumas condições que a justiça colocou, né, referente a ele e a jogadora, que seria proibição da aproximação a menos de 200 metros da jogadora ou de qualquer forma de contato com ela e seus familiares, a obrigação de comparecimento bimestral em juízo por 1 ano, proibição de se ausentar por mais de 8 dias de sua comarca de residência, sem autorização prévia, e reconhecimento de fiança fixada em 30 salários mínimos. Recolhimento. É exatamente sobre isso. Agora a gente vai chamar um especialista para poder falar sobre esse caso, porque a gente sabe que o racismo é um recorte, né, da nossa sociedade. Acontece no futebol, acontece aqui na vida, mas a Tainara Ferreira aceitou o nosso convite, né? O Marcelo Carvalho ia até falar aqui com a gente, mas ele... Seria ótimo, é uma questão de agenda, mas a gente já deixa aqui, porque é muito bacana a gente trazer pessoas realmente que vivenciam isso, que estudam, que, enfim... preparadas para nos esclarecer sobre o assunto. Exatamente. Né? Então vamos deixar a nossa dona do jogo aí, Tainara Ferreira, especialista em letramento racial, gênero e diversidade e inclusão, falar um pouquinho sobre esse caso. O caso da jogadora Suelen do Bahia, infelizmente, não é um caso isolado. Isso tudo acontece por uma cultura que o esporte, sobretudo o futebol, ele está enraizado. Uma cultura patriarcal, uma cultura misógina e uma cultura racista. Precisamos combater essa cultura colocando a educação decolonial, antirracista, não sexista nesses espaços. Precisamos capacitar toda a equipe técnica, equipe administrativa e os jogadores com essa educação, entendendo que é um movimento que não dá mais para esperar. Quanto mais a gente espera, mais esses casos vão vir à tona, porque diferente de um tempo atrás, agora a gente já sabe que chamar uma pessoa a gente já de tá com quase uma hora, é uma discriminação tá? direta. Fazer mais 15 minutos, 10. Que são as discriminações que estão no campo da subjetividade, estão acontecendo por aí. E a gente não sabe identificar. Vou fechar depois que ela falar aí, vou dar uma fechada no assunto. É isso aí. Obrigada, Tainara Ferreira, por trazer todos esses esclarecimentos. É isso. A gente briga aqui no Donas FC por esse espaço de inclusão, né, e diversidade. E assim, o Hugo Duarte, ele escolheu o lugar errado, né, para poder, porque Salvador, gente, Salvador, é a terra de Maria Quitéria, a gente não se deita lá. Então, parabéns também a Suelen, porque é por isso que é importante ter o letramento racial dentro dos clubes. E eu já deixo aqui, e já estendo aqui para os outros times pegarem o Bahia, porque o Bahia é um time que é referência, inclusive venceu esse ano, mais uma vez, né, o prêmio da CONAFUT do Programa de Diversidade e Inclusão. Então, o Bahia já faz essas ações afirmativas há muito tempo, tem sido premiado, né, por conta disso, e que sirva de exemplos mesmo, né, para implementar esse tipo de trabalho dentro dos clubes, dentro das instituições. Você não consegue mudar a essência da pessoa, porque isso vai da essência,
violência, mas pelo menos que aquela pessoa que veio trabalhar nessas instituições, elas entendam que ali existe um tipo de política e Não é esse tipo nunca vai ser aceitável. O Hugo Duarte é um português que trabalha no futebol brasileiro, né? Já é o segundo time que ele comanda lá, já vinha desenvolvendo um trabalho lá em Portugal, já tem um tempinho no Brasil, está na região norte do Brasil, já deveria, pelo menos o mínimo que ele deveria saber é que racismo no Brasil é crime, então não é questão de você gostar ou não, é crime. Então, se você pratica o crime, aqui você vai preso. Tudo bem que é um crime inafiançável e ele saiu pagando fiança, mas aí não cabe a mim, aí a justiça que tem que explicar, né? Porque a gente sabe que está nos laudos, mas para a gente fechar, eu só queria te fazer uma pergunta, Ana, porque eu acho que a árbitra da partida também, ela agiu, né? No momento ali, ela pegou, escreveu na súmula tudo o que aconteceu. E é o correto, é orientado para que isso seja feito. É isso que eu ia te perguntar, como no caso desse, como é que a árbitra tem que se comportar? A arbitragem, a gente repudia, né, qualquer tipo de manifestação preconceituosa. Hoje você é amparado não somente pela FIFA, mas até mesmo pelos nossos estatutos, seja estaduais ou da própria instituição da Confederação Brasileira de Futebol, de não se permitir, em algumas situações, até parar o jogo ou até suspender a partida, dependendo do ocorrido. Isso agora, né? Isso já existe há mais de... Nós estamos em 2014 e tem mais de 5 anos já, mas é que agora que ganhou mais força e mais notoriedade, né? Que são os 3 atos. Aquele primeiro ato que você pede para que a torcida pare, seja não só de gritos homofóbicos, mas racistas. Se você não é atendido, você para a partida e só volta a jogar depois que a situação é resolvida e as pessoas identificadas. Uma vez que não pare, você suspende o jogo. Então isso já é uma determinação, a gente chama dos 3 atos contra o racismo e homofobia determinado pela FIFA. E isso tem que ser feito. O árbitro não pode ser omisso. Ele tem que documentar, ele tem que registrar, até porque isso respalda a atleta, respalda a vítima e é um documento oficial para provar o que de fato aconteceu. Agora, usando o que a Tainara falou para nós aqui, a importância da educação. Nós precisamos educar todos os agentes do futebol. A gente fala muito do torcedor, mas assim, quando eu digo agentes, é todos, desde do treinador, do auxiliar técnico, do preparador físico, do médico, todos sobre esse tema. O gandula, o segurança que vai estar lá. O próprio atleta, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar a educação. Eu reconheço que eu falo muito com a Suleima aqui, a gente precisa fazer esse letramento racial, porque nós crescemos, e muito bem dito pela Tainara, numa sociedade patriarcal, machista, racista, extremamente preconceituosa, em que a gente cresceu ouvindo piadas consideradas normais, que não são normais, e que bom que hoje a gente tenha consciência dessa anormalidade, e que às vezes a gente se pega falando até sem maldade, mas de forma equivocada, e a gente tem que trabalhar esse policiamento. E eu tô falando de mim, tá, gente? Por isso que eu falo que, graças a Deus, nós somos um ser em construção e aprendemos todos os dias, diariamente. Porque eu não posso dizer que eu não sou fruto dessa formação. Eu sou fruto dessa formação, lamentavelmente, mas eu tenho o poder de escolher seguir nela ou evoluir e mudar o caminho. Você está preparado para mudar? Eu espero que sim, porque esse é um dos trabalhos que a gente está fazendo aqui. Vamos mudar, vamos melhorar um pouquinho, plantando uma sementinha, de preferência primeiro na nossa casa, depois no nosso bairro e assim sucessivamente. E tem gente que não gosta desse tipo de abordagem quando a gente se trata de esporte, mas como a gente falou, o esporte, ele é um recorte da nossa sociedade, a gente precisa falar assim. E aí tem aqueles que falam, mas antes, agora tá chato o futebol, antes era legal. Foi legal para quem? Porque para as pessoas que sofrem esse tipo de preconceito, nunca foi legal. As mulheres não gostam de ser xingadas. A Ana já trabalhou lá no campo, eu já fui repórter de campo antes. Ninguém acha bonito. E isso que a gente chama dessas microviolências. Então, assim, é bom que todo mundo se conscientize. Se você gosta de praticar, esteja ciente de que agora é crime. Então, não existe opção aí. Mas é muito bacana. Mas antes a gente vai falar, daqui a pouco, tem uma ação muito legal, muito positiva também, já que a gente está falando de inclusão e diversidade. Mas eu quero deixar esse assunto para a gente fechar o programa, porque a gente vai falar agora, né, do nosso Donas do Pódio, que é um quadro que a gente vai estrear hoje.
As Olimpíadas de Paris estão chegando, né, gente? Faltam alguns dias e temos personagens interessantes. Eu vou pedir para a Laura Tessi contar um pouquinho da história dessas personagens e a gente vai fechar, sim, falando dessa ação maravilhosa que o Marília fez também. Vamos lá, Laura. Sejam bem-vindas ao Donas do Pod. Eu queria só dar uma abertura. A Olimpíada está prevista para começar dia 26 de julho, né? Os esportes. E aí, o Comitê Olímpico, que é o COI, ele determinou 10.500 vagas e é pela primeira vez que vai ser igualdade numérica entre os gêneros, ou seja, 5.250 de mulheres, 5.250 de homens. E aqui, no caso do Brasil, foram 277 atletas convocados, entre eles 153 mulheres e 124 homens. 55% feminino, a nossa delegação. Que coisa linda, né? Aumentamos em número. E para dar destaque... Vamos aumentar em medalhas também, se Deus quiser. Amém. Aí queria começar pelas competições de águas abertas. Não sei se mudou de nome, mas pode falar maratona aquática, águas abertas. Começando pela Ana Marcela Cunha, baiana, nascida em Minha Salvador. conterrânea, torcedora do Bahia, vamos colocar isso aí também? Extraordinária. Que belo pódio, hein? Parabéns, Laura. Começou bem. Foi considerada o ouro dos Jogos Olímpicos de Tóquio lá em 2020, com uma carreira brilhante. Ela já acumulou diversos pódios de campeonatos mundiais de 5 km, 10 e 25. E em Lima, em 2019, ela conquistou a medalha inédita de ouro para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos. Ela começou a nadar com 2 anos de idade. E aos 8 já estava na água aberta, em mar, em rio. Ou seja, peixinho, já nasceu, é peixinho. 2 anos de idade, começou na escola, fazendo aula de natação, e aos 8 já estava lá nas águas abertas, Uma treinando. grande inspiração para a Kiara, viu, gente? A Kiara é boa nadadora, Olha ela aí. ama natação, é o esporte que ela delícia. vai e se destaca. Ela faz desde os 6 meses, a gente colocou A como Kiara, segurança, desde os 6 meses. mas ela é um peixe. Um É um dia você vai ter peixinho. a oportunidade que ela fica ali embaixo, ó, e ela é incrível. Olha, quem sabe a nossa futura atleta aí. Vou Ó, apresentar. Kiara, já tô na torcida, hein? Tô Já na tem torcida. a Ana Marcela para inspirá-la. Você viu? E aí, aos 16 anos, ela disputou a sua primeira edição dos Jogos Olímpicos, lá em Pequim. E ela terminou a competição em 5º lugar, o que foi considerado um feito histórico. Ana Marcela é considerada uma das melhores atletas da modalidade de todos os tempos. E aí, só para fazer uma breve passagem pelas participações, ela ficou em 5º lugar de 10 quilômetros femininos em Pequim, em 2008. No Rio, 2016, ela ficou em 10º lugar, com 10 quilômetros. E em Tóquio, 2020, ela conquistou a medalha de ouro feminino em 10 quilômetros. É isso aí, gente. Pois é, temos a nossa dona do pódio, minha conterrânea, boa sorte aí, axé pra você nessa jornada. Estamos Sucesso, aqui tamo na torcendo torcida. e fiquem aqui ligados que a gente vai trazer donas do pódio também lá na nossa página no Instagram. A gente vai soltar alguns vídeos contando a história dessas personagens. Ana, a gente teve, você fez inclusive esse jogo, no jogo do Marília em São Paulo, né? Teve uma ação muito importante, muito bacana do Marília. Foi. Eu queria que vou deixar você falar sobre essa ação, porque você tem enfim, você tem pessoas na sua família. Eu falo muito lida com esse pouco, transtorno. né? Eu falo muito pouco sobre esse assunto, até porque, primeiro assim, são pessoas incríveis, eu tenho membros da família que possuem o transtorno de espectro autista, de níveis diferentes. Eu tenho desde o nível muito sutil em casa a um pouquinho mais, e que eu acho mágico porque faz a gente ser uma pessoa melhor, porque essa questão a gente fala muito, é muito bonito falar da empatia, falar da compaixão, mas é difícil você ver esse ato na prática. E quando você tem, no meu caso, esse privilégio de conviver com pessoas maravilhosas no seu dia a dia, não tem como você não praticar a empatia e não tem como você não praticar a compaixão, né? Então eu amei o projeto do Marília quando eu vi no jogo, eu estava na transmissão pelo Record News, em que as meninas, eu vou pedir agora para o Matheus colocar a imagem, elas jogam com o número, a numeração da camisa do Marília, uma ação com o mosaico, né, que Explica representa... um pouquinho como é esse mosaico. Olha aí que coisa linda, que representa o transtorno, né, do espectro autista. E o que é legal que o Marília, se você for lá no site do Marília, essas camisas estão à venda.
Então você pode adquirir essa E eu camiseta. vi que essas primeiras camisas, as 100 camisas já foram todas vendidas. Todas vendidas, Que porque aí bacana. há um projeto em Marília, que é o Espaço Potencial, que é um espaço que cuida exatamente e trata crianças com autismo. Então, você que está nos assistindo, espero que toque vocês. Vá lá, compre uma camisa do Marília, ajude essa instituição que está ajudando muito autistas. E qual é o bacana? Dependendo do nível do autismo, se você descobre cedo, no caso da mulher, demora um pouco mais, igual a minha sobrinha, só recebeu o diagnóstico ano passado. Então, assim, ela passou por todo o processo desde pequenininha. Então, a gente navegou entre vários diagnósticos distintos até chegar na confirmação do autismo agora. E é um ser humano maravilhoso. Pensa numa criança doce que te dá o afeto, tipo a Kiara. Eu acho que a Sara e a Kiara estão ali, as duas, no sentido do carinho pelo outro, do afeto. Sabe aquela criança gostosa? E eu tenho meu primo também, o Dani. Então, assim, vai lá, espero que toque seu coração, ajude as crianças autistas de Marília. Eu acho que você está fazendo uma contribuição diferenciada. E uma coisa que eu quero dizer, aceite as diferenças, gente. Eu acho que a gente vive uma sociedade que todo mundo quer o perfeito. E eu aprendi com uma senhora, na verdade aprendi de tabela, que a beleza não está na perfeição, mas como lidamos com a imperfeição. Aí está a grande beleza da vida. É essa mensagem que eu deixo falando dessa pauta que me toca, porque eu tenho em casa e sei o diferencial. Obrigada por trazer isso, inclusive a Ana, né, que trouxe essa pauta, porque realmente ela se interessa. Até me emociona muito, um pouco, assim. Parabéns, bacana. É isso que a gente sonha, né, Laura? Um futebol também mais inclusivo, né? Diversidade, tem espaço para todos. E Exatamente. Tem que haver. É isso que faz o futebol, o esporte ser esse ambiente aí maravilhoso, incrível. E só para complementar, toda a renda que eles tiverem com essas camisas vai ser revertida para ajudar a melhorar esse espaço em potencial que eles têm lá destinado. Bacana. Bom, sextou, vamos finalizar aqui o nosso Donas FC. Lembrando que a gente tem o nosso parceiro aqui, Biarritz Gin Spritz, gente, que, olha, essa aqui é o meu favorito, o hibisco. Qual é a sua? O meu, limão siciliano e capim santo. E aquela bebida que a mulher gosta, né? Porque, 99 calorias apenas, né? Não sem engorda, açúcar, não sem fica glúten. inchada. Não, isso aqui, gente, é bebida de Miss, viu? É bebida de Miss? De Miss. Ui! De Miss Brasil, porque isso aqui você não vai ficar inchada, então pode beber à vontade, com moderação, tá? Eu adoro tomar gin, gente, vou contar pra vocês. Então, Biarritz Com energético. é o parceiro do Donas FC, combina muito com a gente, diga-se, viu? É isso aí. Laura, Ana Paula, que momento difícil pra gente sempre aqui se despedir, né? A gente adora esse espaço aqui, tá debatendo essas ideias. Muito obrigada mais uma vez. Bom final de semana para todas, né? E apreciem com moderação todas as outras coisas na vida, que muita água mata a planta, viu, Ana? Sem dúvida, sem dúvida. Gente, beijo no coração. Nos vemos no próximo programa. Um beijo, muito obrigada também, e até o novinha. próximo. Cuidado aí, viu? Um beijo, obrigada pela presença de vocês. Estamos aqui sempre. Não esqueçam de seguir Donas FC no Facebook, tá? Donas FC 1 no Instagram, Donas FC, as Donas FC no TikTok. E o nosso canal aqui. Se vocês ainda não seguem, por favor, seguem, dá um like, que ajuda também as mamães aqui a manter esse programa aqui no ar e trazer essas informações para vocês, tá bom? Beijo!